Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. O nosso assunto hoje, na verdade, nós vamos iniciar o assunto de crase, tá? Nós vamos começar porque, como o assunto é grande, eu vou dividi-lo em partes. Para começarmos, a primeira questão que vem, de repente a primeira indagação que vem, né, gente, é o que é crase. O que é crase? Gente, crase vai ser o nome dado à fusão de duas vogais idênticas. Como assim, Pro? Fusão significa mistura, união, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter na crase duas vezes a vogal A. Então, eu terei aqui, ó, a mistura de duas vezes a vogal A. E aí, o que a gramática fez? Para evitar que todos escrevessem duas vezes a vogal A, criou-se, então, a crase, que vai ser a vogal A munida do acento grave, tá? Esse acento aqui, gente, chama acento grave, tá bom? Ou acento indicador de crase. Não é agudo ao contrário, não é tracinho do outro lado. O nome deste acento é acento grave ou acento indicador de crase. E o que ele vai significar? Repetindo, vai significar que eu tenho duas vogais A, ou seja, eu tenho A acraseado. Beleza? Não é fácil? De acordo com a origem, gente, a palavra crase, ela tem origem na Grécia, né? E significa mistura ou fusão. E indica justamente o que eu acabei de dizer para vocês. A união de duas vogais idênticas. Ou seja, eu vou ter a preposição a, né? Eu vou ter o a de preposição, junta, na verdade, unida ao artigo feminino a. Então, eu terei esses dois aí. O a de preposição e o a de artigo. E aí, para evitar que se escreva duas vezes o a, surgiu, então, o acento grave, junto com a vogal A, que indica a crase, tá bom? Olhem aqui o exemplo, bem prático, bem fácil. Observem bem aqui. Fui à praia. Por que neste caso aqui, eu vou ter o A craseado? Ou seja, eu vou ter o uso da crase. Vamos lá. Bem simples a regra, e a primeira delas, né, e eu quero que vocês todos aprendam, vai ser o seguinte. Por que esse A vai ser acraseado? É bem simples. Gente, o verbo ir é um verbo, vocês viram quando estudaram regência, que exige a preposição a, tá? Então, quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir exige a preposição a, tá? Ele vem acompanhado pela preposição a obrigatoriamente. Praia é, na verdade, um substantivo feminino que vem acompanhada, que vem precedida pelo artigo definido a. Então, o que aconteceu? Observem, eu tenho o verbo ir, que exige a preposição a, e eu tenho o substantivo praia, que vem precedido pelo artigo a. Então, observem aí que eu tenho duas vezes a vogal a. Para evitar essa repetição, que é o a de preposição exigido pelo verbo e o a de artigo, que vem precedendo o substantivo, criou-se, na verdade, esse a acraseado, tá? Por quê? Porque o verbo exigiu a preposição a e o substantivo veio acompanhado pelo artigo a. E aí a primeira regrinha que eu quero que vocês aprendam é justamente que as palavras, para que elas obtenham o acento grave, para que elas venham com essa indicação de crase, elas vão ter que vir com a preposição e com o artigo. Ou tem alguns casos que vem o pronome, que depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas essa é a primeira regrinha de crase. É quando eu tenho o a de preposição mais o a de artigo juntos, né? E essa união aí acabou ocasionando no que eu vou chamar de crase, tá certo? Não é fácil? Então, vamos lá. Para que ninguém esqueça mais, né? Eu coloquei aqui o que eu acabei de falar para vocês. O que vai acontecer?
como é que eu vou formar essa crase? Muito simples. Eu vou ter, na verdade, essa fusão do a, que é a preposição, com o a, que é o artigo definido feminino, né? E aí, ocasionalmente, eu formarei o a acraseado. Não é fácil? Gente, e aí vem a pergunta, né? Com certeza vocês vão se questionar aí. Professora, e quando é que eu vou usar a crase? Quais são os casos em que ocorre realmente a crase? Em que ocorre o uso da crase? Eu vou dividir justamente os nossos vídeos e a nossa aula justamente com esses casos, né? Casos em que ocorre a crase e casos em que não ocorre a crase. E por incrível que pareça, gente, na maioria dos casos, os alunos entendem ainda mais o assunto quando estudam os casos em que não ocorre. Vocês vão entender depois. Mas hoje nós vamos ver primeiro os casos em que ocorre a crase, tá bom? Observem bem. Observem que eu falei agora há pouco que o primeiro caso e a primeira regra vai ser quando um nome ou um verbo exige a preposição a e o substantivo seguinte, a palavra seguinte, vem precedida pelo artigo a. Então, é o primeiro caso do uso da crase. Beleza. Outro caso, que é o segundo, quando tivermos locuções adverbiais femininas. Por que locuções adverbiais femininas? Primeiro caso, como eu falei para vocês agora há pouco. Femininas porque só antes de palavras femininas eu vou ter o artigo a, não é isso? Então, eu tenho que ter esse artigo a e para ter esse artigo a eu tenho que ter uma palavra feminina, beleza? Então, essas locuções adverbiais femininas que indicam tempo, lugar, modo, nelas eu vou colocar obrigatoriamente a crase. Exemplos. Às vezes, Mariana vai à escola de ônibus. Então, observem aí que eu tenho duas locuções adverbiais femininas. Às vezes e à escola. Então, quando eu tiver essas locuções adverbiais femininas, eu vou usar a crase obrigatoriamente, tá bom? Segundo caso aqui, o segundo exemplo, na verdade, não é o segundo caso, segundo exemplo. O aluno fez a lição às pressas e entregou à professora. Observem que aqui, gente, às pressas, eu tenho uma locução adverbial feminina que indica modo. Foi o modo como o aluno fez. Então, observe, tem uma locução adverbial? Tenho. É uma locução adverbial feminina? É. Então, significa que eu vou usar a crase. Eu não estou lembrada o que é mesmo uma locução adverbial. Então, vamos relembrar. Gente, locução significa duas ou mais palavras que tenham a função daquela classe gramatical. No caso aqui do advérbio, né? E o advérbio vai ser a classe gramatical que vai indicar circunstâncias. E quais são as circunstâncias? As ideias de tempo, de modo, de dúvida, de intensidade. A locução adverbial são duas ou mais palavras que funcionam como advérbio, tá bom? Quando vocês ouvirem essa palavra locução, significa que eu tenho duas ou mais palavras que indicam essa ideia da classe gramatical a que você se referir. Então, o segundo caso do uso da crase, locuções adverbiais femininas, beleza? Por que só femininas, Porque só nas femininas eu vou ter o artigo a. Perfeito. A mesma coisa vai acontecer com as locuções prepositivas. Então, o que são mesmo as locuções prepositivas? Duas ou mais palavras que funcionem como preposições. Vamos relembrar aí das preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra. Lembram? Com certeza lembraram. Então, as locuções prepositivas. Observem bem aqui, ó. Os médicos estão à espera do paciente à esquerda do corredor. Então, vai ser o mesmo caso das locuções adverbiais femininas, tá? Na verdade, eu já posso até simplificar. Locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. Nos três casos aí, eu usarei crase. Observem aqui os exemplos de locuções conjuntivas. O que são locuções conjuntivas? Duas ou mais palavras que funcionem como conjunções, tá? Que servem aí para ligar as orações. Então, à medida que o tempo passa, o casal fica mais apaixonado. À medida que é a nossa locução conjuntiva. Então, antes de locuções conjuntivas femininas, eu também vou usar a crase, tá bom? Olha o outro exemplo aqui. À proporção que os dias passavam, o medo crescia. A minha locução conjuntiva aqui vai ser à proporção que. Então, se eu tiver uma locução conjuntiva, uma locução prepositiva ou uma locução adverbial feminina,
eu vou usar a crase obrigatoriamente. Não é fácil? Muito fácil. O próximo caso, gente, é mais fácil ainda. Observem bem. Eu vou usar a crase nessas duas expressões aqui, ó. A expressão à moda de e a expressão à maneira de, tá? Agora eu quero chamá-los para uma observação. Por quê? Porque neste caso aqui, gente, às vezes essas palavras maneira e moda podem ficar ocultas. E quando elas estiverem ocultas, neste caso, o acento indicativo de crase poderá acontecer mesmo diante de uma palavra masculina. Cuidado que isso é uma pegadinha, porque o aluno aprende logo de cara que não usa crase antes de palavras masculinas porque não tem o artigo a. Ele não está errado não, ele pensou direitinho porque a gramática traz isso, né? Que não usa crase antes de palavras masculinas. Mas aqui é uma exceção. Por quê? Porque quando eu tiver a expressão a moda de e a maneira de, eu vou usar obrigatoriamente a crase. Só que essas palavras aí, elas podem aparecerem de forma oculta, tá? Elas aparecem de uma maneira oculta. E aí, quando acontecer delas ficarem ocultas, o que acontece? Eu vou poder usar a crase mesmo diante de uma palavra masculina. Observem aqui no exemplo. Ele vestia a Luiz 15. Automaticamente, se você visse de cara, você ia dizer que não tinha crase. Que aí há um erro quanto ao uso da crase. Mas observem o seguinte, o que está subentendido aí, o que está oculto, é a palavra moda. E eu falei para vocês que quando as duas palavrinhas moda ou maneira vierem ocultas, vierem subentendidas, vierem implícitas, nós usaremos a crase, mesmo diante de palavra masculina, tá certo? Então, ele vestia a Luiz 15, tá certo? Porque seria a moda. Usa a crase. Ele escreve a Manuel Bandeira. Eu também vou usar a crase. Por quê? Porque seria a maneira de Manuel Bandeira. Então, cuidado, porque é uma exceção e geralmente as exceções caem muito nas questões. E eu não quero que vocês esqueçam, beleza? O último caso que nós vamos ver hoje vai ser a crase quando ela acontece, na verdade, em locuções adverbiais que indicam hora, tá? Então, locuções adverbiais femininas que indicam hora, eu também vou usar crase. Não pode esquecer, tá? Se eu disser assim, o evento será às 22 horas, obrigatoriamente eu terei que usar crase. Por quê? Porque é uma locução adverbial feminina que indica hora. Observem os exemplos que eu coloquei aqui. O momento de silêncio era feito à meia-noite. Eu indiquei a hora. É uma locução adverbial que indica a hora. Então, eu vou usar a crase, tá? A aula começava às 11 horas. É uma locução adverbial feminina que também indica a hora. E, neste caso, eu vou usar obrigatoriamente a crase. Beleza? Não é fácil? Muito fácil. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar com o assunto, tá certo? Um beijo e até o próximo encontro, queridos.